Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Nós leremos do versículo 71 a 80. Salmo 119, versículo 71 até 80. O tema da nossa mensagem nesse dia é moldados pela aflição. Moldados pela aflição. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temam quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligistes. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, porque na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Moldados pela aflição. Há uma expressão popular que diz que não se deve malhar em ferro frio. Se você quer moldar o ferro, se você quer dar forma ao ferro, você precisa aquecê-lo. E o ferro só é aquecido em altas temperaturas. Só assim ele se torna maleável, ele se torna mutável. Só assim você pode variar a sua forma. É assim com ferro, é assim com aço, é assim com diversas matérias. É preciso aumentar a temperatura. É assim com a prata, é assim com o ouro. É preciso aumentar a temperatura para que então você possa ter a capacidade de dar forma. Nesse trecho do Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o salmista agradece a Deus pela aflição que ele experimentou, porque a aflição fez com que ele tivesse uma outra postura diante da palavra de Deus, tivesse uma outra mentalidade. Olha o que ele diz no versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Uma das coisas que nós aprendemos ao longo da jornada cristã é que poucas coisas nos ensinam lições tão preciosas quanto a aflição, quanto à angústia, quanto aos momentos extremos de nossa vida. Porque quando estamos aflitos, tendemos a orar mais, tendemos a nos preocuparmos mais com a voz de Deus, tendemos a ler mais a palavra de Deus, a consagrarmos mais a nossa vida diante do altar do Senhor. O salmista agradece porque a aflição fez com que ele realmente voltasse o seu coração para a palavra de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma grande tribulação, uma aflição, dias difíceis, problemas sérios e angustiantes. Lembre-se que muitas vezes Deus utilizará dessa aflição para te moldar, para trabalhar em sua vida, para parar as suas arestas. A aflição é um importante instrumento de transformação nas nossas vidas. Toda a tribulação que Jó enfrentou, todo o sofrimento, todas as perdas, ele vai chegar no versículo 42, capítulo 42 de Jó e dizer o seguinte: Eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele mostra que naquela situação, naquela jornada de sofrimento e de dor, Jó se aproximou mais de Deus. Jó teve uma experiência profunda com Deus e isso gerou nele uma outra percepção de quem é Deus, de como Deus age na nossa história, na nossa vida. Ele se tornou mais íntimo de Deus. Ele teve uma intimidade maior com Deus. Se você está enfrentando dias de angústia, dias de sofrimento, aproveite esta situação para se aproximar mais de Deus. O salmista chega a declarar: Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram, me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos.
Nós só podemos aprender a palavra de Deus à medida que Deus nos ensina. Por isso, queridos, entenda, o homem natural ele não pode compreender as coisas do Espírito. Para que tenhamos a compreensão da palavra de Deus, é preciso enxergá-la com os olhos espirituais. É preciso estar com o coração aberto. É preciso orar como salmista, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Peça a Deus que te ensine, que te instrua em todas as circunstâncias. Por quê? Nós muitas vezes tendemos a achar que toda a aflição e sofrimento nosso é injusto, que nós não devíamos estar sofrendo, que não devíamos estar enfrentando angústia. Pelo contrário, olha o que o salmista diz no verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ele entende que a aflição que ele vinha sofrendo era justa, era correta, era repreensão pelas suas falhas, pelos seus erros, porque precisamos sempre lembrar que Deus castiga aqueles que têm por filho. Deus é um pai zeloso, ele disciplina seus filhos, ele repreende os seus filhos, ele chama atenção. Se você é filho de Deus, esteja ciente de que ele te repreenderá, ele te corrigirá, ele te disciplinará. E nós precisamos entender, Deus é sempre justo, correto. Nele não há falha nem injustiça. O salmista deixa claro: com justiça afligistes o teu servo. Mas, Senhor, não fique só nisso. Olha o verso 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Ele sabe que está sofrendo por justiça, por erro dele, por falha dele, mas ele sabe que o Deus que ele crê, que o Deus que se revela nas Escrituras é misericordioso, é piedoso, é compassivo, e ele clama esta misericórdia, esta bondade para consolá-lo em meio a este sofrimento, para que ele possa ter o alcance da misericórdia e que esse castigo, que essa punição não dure para sempre, porque Deus é um Pai zeloso, mas é também um Pai amoroso. Ele sabe derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, porque se ele derramasse a sua ira sem a sua misericórdia, nenhum de nós permaneceríamos de pé. Mas a sua ira vem sempre acompanhada da sua misericórdia sobre os seus servos. É sempre assim. Deus corrige, mas tem as misericórdias dele ao alcance de todo aquele que se arrepende, de todo aquele que se quebranta na sua presença, de todo aquele que reconhece o seu erro. Envergonhados sejam soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. A palavra de Deus, a Bíblia, é a vontade revelada de Deus para os seus servos, para o seu povo. Não há outra revelação. É nela que nós conhecemos quem é Deus, o seu plano redentor, a sua vontade para a humanidade, para mim, para você. É na palavra, por isso, medite nela dia e noite. A palavra de Cristo habite ricamente em seu coração. Esse é o desejo de Deus. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Ele termina no verso 80 dizendo: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Se você quer trilhar o caminho de Deus, quer andar em fidelidade, não quer ser envergonhado, quer ter um coração irrepreensível na presença de Deus, leia a sua palavra. Guarde a sua palavra no coração para não pecar contra Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus é a nossa bússola a nos orientar, a nos nortear. É ela também a âncora das nossas almas. Ela que nos sustenta em meio às tempestades, para que nós não possamos ser sacudidos de um lado para o outro. É na palavra de Deus que está firmado a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você deixa de ouvir essa palavra, você também deixa de ter fé. A incredulidade vai dominando o seu coração. Se a palavra de Cristo não está em seu coração será escravo da impureza. Por isso, nesse dia, se deixe moldar em meio à aflição. Deus quer transformar o seu caráter, quer limpar as impurezas, quer trazer o brilho de Jesus na sua vida. Que Deus nos abençoe nesse dia em nome de Jesus.